que eu vou fazer aqui um apelo para que Vossa Excelência faça uma tratativa junto à sua equipe, principalmente ao Tesouro Nacional, quanto à questão da classificação fiscal dos estados. Não é justo, e nós compreendemos que todo campeonato ele tem que ter uma regra. E você mudar a regra no meio do jogo para dizer que o final, a equação, ela vai ser de acordo com essa mudança. No final desse jogo, ela pode prejudicar alguns estados, principalmente os que vêm fazendo o dever de casa. Eu falo isso porque nós vivemos diretamente lá no nosso estado, isso foi no governo anterior, a mudança da equação da classificação desses estados, e essas 3 notas que se somam para poder se chegar a esse resultado, antes era mais ou menos justa, né? A nota da capacidade de endividamento do Estado, a liquidez dele e a questão dele da poupança. Então, para o senhor ter uma ideia, caso concreto, nós temos o nosso Estado que lá no meio da mudança, quando ele veio cumprindo todas as tarefas, aí o governo anterior muda a regra e aí o que aconteceu? A capacidade de endividamento, a liquidez, o governo A, e aí na poupança, como todos os estados do Brasil, óbvio, e a União, ninguém tem poupança hoje, ela foi para a nota C. Então, se você tem a nota A e AC, óbvio que o razoável seria ser um B, né? E aí, o nosso estado, por exemplo, foi para a nota C, nessa equação que foi modificada no governo anterior. Então, é só uma questão de justiça, para que o governo olhe de forma isonômica e possa fazer essa correção dessa regra, porque se você tem uma nota AA e uma outra C, é justo chegar ao B, como acontece em todos os outros locais, e isso vai autorizar, por exemplo, o estado como o nosso do Maranhão, a contrair um empréstimo de quase 600 milhões, que já está tudo pronto, só falta ser aprovado, passar pela equipe econômica e vir para cá, para o Senado, para que a gente possa recuperar uma importante rodovia, senhor ministro, a 006 no estado, que tem 1.500 quilômetros de extensão, ela corta do sul do estado ao norte. Só para você ter uma ideia, ela vem desde Balsas, Tasso Fragoso, Balsas, até a região da Baixada, próximo de Alcântara, onde vai ter um outro grande porto. Ou seja, essa 006, ela escoa a produção dos grãos, de soja, de tudo, e ela é importante para o Matopiba, é importante para os agricultores, para os produtores e para toda a economia do nosso país. Então, é um apelo aqui que eu faço para essas considerações, ministro. O senador Everton, falando da classificação fiscal, nós estamos tão sensíveis a isso que o nosso programa já leva isso em consideração. Então, o nosso plano de equilíbrio financeiro leva isso em consideração. Nós mudamos os parâmetros. Nós realmente, se você é A e depois C, da forma como estava, o seu estado não era elegível. Então, nós estamos mexendo nos parâmetros para tornar elegível. Vai ter contrapartida, né, exatamente onde é o seu ponto mais vulnerável, se for liquidez, se for disponibilidade de caixa, se for poupança, é ali que tem que fazer o ajuste maior, mas vai ter o recurso. Nós já separamos 10 bilhões, para falar especificamente sobre isso, nós já separamos 10 bilhões, que é mais do que o dobro do que seria a soma do PEF, de exportações, o PEX, né, Plano de Exportações, FEX, Fundo de Exportações, mais a Lei Candir. Então, é mais do que o dobro da soma. 30 dias a gente está lançando isso. Tá. 30 dias a gente está lançando. Então, é coisa de curto prazo. Não é o petróleo do ano que vem, não. Porque esse empréstimo é com bancos dos BRICS, não vai pegar nada. Os empréstimos, você vai estar elegível. Aliás, eu já assinei a opção de papéis. Nós já assinamos alguns papéis que estados que estão... A equação para quem está solicitando. Nós estamos reclassificando. A reclassificação fiscal. É reclassificação fiscal. Para efeito de financiamento. Para efeito de financiamento.